Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu estou muito feliz por estar na casa do Senhor mais uma vez. E muito mais feliz porque Ele nos deu essa oportunidade de poder falar do amor dEle e da palavra dEle. Glória a Deus. E eu quero já contar um testemunho. Pode parecer pequeno, mas para mim é grande, porque isso significa que Deus, em todos os detalhes, Ele tem me ouvido. Por causa que eu estava na minha casa esses dias e eu estava lendo essa palavra. E eu falei assim, Senhor, nossa, quando eu conhecer mais essa palavra, Senhor, eu queria muito pregar sobre ela. E aí não passou muitos dias e o pastor fez o convite. Então, eu vejo que até nas coisinhas simples e pequenas que às vezes a gente pensa que não tem tanta importância, o Senhor, Ele nos ouve, Ele nos atende. Então, que nós venhamos usar a nossa boca para sermos profetas de bênção, porque nos dias de hoje nós vemos tantas pessoas que usam a sua boca para fazer tantas outras coisas, para falarem mal, para julgar, mas nós estamos aqui como profetas do Senhor, para determinar, para profetizar a bênção sobre a nossa vida, amém? Abra sua Bíblia no livro de Josué, glória a Deus, capítulo 1 e versículo 1, aleluias, uma palavra bem conhecida, mas eu creio que Deus irá falar conosco, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 1 e versículo 1 vai dizer: Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus. Quando eu estava na minha casa, eu comecei a ler sobre essa palavra. E eu comecei a imaginar como será que seria a vida de Josué. Porque há um pouquinho de tempo atrás, ele estava com Moisés. Ele estava servindo. Ele simplesmente obedecia à ordem. E agora Deus ele vai colocar Josué em um lugar diferente. Aquele que recebia ordens, aquele que ia e obedecia e fazia, agora daria ordens. Seria encarregado de levar um peso sobre si. Era uma grande responsabilidade. Mas o Senhor escolheu ele. O Senhor colocou sobre ele. E eu comecei a pensar, Senhor, mas por que o Senhor não colocou, quem sabe, Arão ou Calebe? O Senhor escolheu Josué. Mas o Senhor, Ele mostrou para mim que Ele já estava preparando Josué desde o início. Não foi em vão que o Senhor colocou ele junto de Moisés. Às vezes parece que o Senhor nos coloca em um lugar, em uma situação, e às vezes parece que aquilo é normal, que aquilo não tem sentido. Mas quando nós começamos a olhar com os olhos da fé, nós vemos que tudo na nossa vida é um propósito do Senhor. Tudo aquilo que nós passamos é uma permissão de Deus. Muitas das vezes nós pegamos problemas com as nossas mãos, mas o Senhor, Ele faz aquele cativeiro virar um contato com Ele. Porque a Bíblia diz que mesmo quando o povo errou, mesmo quando o povo pecou, o Senhor transformou aquela situação para que o povo adquirisse experiência com Ele. E nós falamos de um grande líder espiritual, foi Josué.
Mas lá no começo a Bíblia fala que quando o Senhor, Ele cria ali o Éden, Ele vai criar agora o homem e a mulher, e Ele vai colocar ali. E Ele disse, olha, agora vocês vão viver. Agora vocês vão ter filhos, agora vocês vão se multiplicar e vão encher a terra. O Senhor tinha uma bênção, o Senhor tinha um propósito, que era que os seus filhos fossem felizes, que eles tivessem uma vida abençoada, que eles pudessem compartilhar com seus irmãos de uma alegria só. Mas a Bíblia fala que Adão agora e Eva pecam, e eles quebram a aliança que o Senhor tinha com eles. A Bíblia fala que o tempo vai se passar e o povo agora corrompido, o povo distante do Senhor, fazendo aquilo que era mal, fazendo aquilo que desagradava a Deus, o povo estava distante do Senhor. Então o Senhor vai olhar para Noé, Noé que era um homem íntegro, que era um homem que estava andando direito diante dos olhos do Senhor. O Senhor vai levantar Noé para resgatar, para salvar um povo que não havia se corrompido. E eu comecei a pensar, Senhor, o Senhor tinha todo o poder para converter todo aquele povo, e aquele povo agora poder voltar para Ti. Mas sabe o que eu vejo, meu irmão? É que o Senhor, Ele vai deixando, Ele vai permitindo que você siga com os seus passos, que você vá para onde você quer. Só que tem um porém, chega um momento em que o pecado ele começa a nos dominar, ele começa a entrar dentro de nós e fazer que a nossa vida, que era uma bênção, virá ruína. E eu comecei a olhar para isso, que o Senhor, Ele é tão bom, que quando Ele deu o livre arbítrio, Ele deu em todos os momentos. Ele falou, se você me quer, você me quer. Mas se você não me quer, mesmo eu te amando, mesmo eu tendo o poder de te trazer, eu vou deixar nas suas mãos. Eu vou deixar sobre a sua escolha. Então a Bíblia fala que o Senhor, Ele vai salvar a família de Noé. Deus manda aquele dilúvio e todo aquele povo é morto. E agora o Senhor vai falar assim, olha Noé, você e a sua família agora vão crescer. E a promessa do Senhor até então parecia estar tudo certo. Parecia que aquilo que o Senhor havia falado agora iria se cumprir, que o propósito do Senhor naquele momento iria se cumprir. Era para o povo crescer, era para o povo dominar a terra e ali eles viverem. Mas a Bíblia fala que então, agora o Senhor, Ele vai escolher um outro homem. Ele vai escolher Abraão. A Bíblia fala que quando Ele escolhe Abraão, ele não estava, vamos dizer assim, dentro da igreja. Abraão, ele não estava assim no meio da vigília. Abraão não estava no meio da oração, mas a Bíblia fala que ele estava ali na terra de seus pais. Então, o Senhor vai dizer, sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão tinha que sair daquele mundo contaminado, ele tinha que sair daquele meio de pessoas idólatras, ele tinha que sair do meio do pecado, porque o Senhor tinha algo para fazer na vida dele. E quando eu começo a olhar para isso, é necessário para que o Senhor venha operar alguma coisa na minha e na sua vida, nós estamos em santidade, nós andamos em um caminho puro. Se for necessário, nós temos que sair da onde nós estamos e ir para uma terra que o Senhor iria mostrar. Abraão não sabia para onde que ele ia. Abraão, ele não tinha um GPS, ele não tinha um mapa que o Senhor estava dizendo assim, olha, você vai ir por aqui, não. Ele ia andar. Ele ia ir para onde o Senhor mandasse ele ir. E às vezes parece difícil cumprir com esta palavra. Às vezes parece difícil nós falarmos assim, não Senhor, olha, porque eu não aceito o pecado, então eu vou andar de uma maneira diferente que o mundo deseja que eu ande. O mundo não quer que você ande sob a dependência de Deus. O mundo não quer que os seus olhos estejam voltados para o Senhor. O mundo não quer que você esteja nos pés de Cristo, porque Ele sabe. O inimigo sabe que aqui é na onde você tem vida. Lá fora tudo é momentâneo, tudo é passageiro. Amanhã você sorri, mas pode ser que depois de amanhã você está sofrendo. E assim vai. Mas Abraão sai do meio da sua terra. E Abraão, ele vai começar a andar segundo os caminhos do Senhor. Mas quando chega em Abraão, Isaac e Jacó, fala agora da fidelidade à aliança do Senhor. Agora Adão havia quebrado a aliança. O Senhor faz uma nova aliança com Noé. E agora os filhos de Deus vão ter que provar a fidelidade para que a aliança permaneça. E a Bíblia fala que Abraão, ele é fiel, ele obedece ao Senhor. Isaac faz da mesma maneira. Jacó também toma posse dessa aliança, ele permanece fiel.
Sabe o que eu vejo? É que o Senhor permitiu um espaço de tempo. O Senhor poderia dizer assim, não, Abraão foi fiel, que é isso que importa. Mas ele também foi fiel, aleluias, e ele provou, e ele queria mostrar para o povo que ainda que Abraão não fosse fiel, o Senhor levantaria mais alguém que fosse. E agora, a Bíblia fala que Abraão, Isaac e Jacó permanecem com a aliança no Senhor. A Bíblia fala que então agora vem José. José agora, ele é vendido como escravo, ele é tirado da sua terra. Ele vai para um lugar onde talvez ele não queria estar, longe da sua família. Talvez, quem sabe, longe do seu pai, longe da sua mãe. Estava longe. Aleluias. Longe dos seus familiares, estava longe. Mas ele estava cumprindo com o propósito do Senhor. E às vezes o Senhor nos afasta de coisas, de pessoas, de lugares, para que se cumpra o propósito dele na nossa vida. Talvez, quem sabe, quem olha por fora não vai entender, mas José sabia o que ele estava passando. Nós só entendemos quando nós estamos passando. Ele estava preso. Ele estava sofrendo por algo que ele não tinha feito. Ele estava sendo caluniado. E às vezes, quando nós passamos por coisas tão menores do que isso, nós já murmuramos, nós já reclamamos, nós já desistimos do propósito do Senhor. Mas o Senhor mostra através da vida de José que com tudo aquilo que ele passou, ele foi lançado na cisterna, ele foi lançado na prisão, mas ele não fugiu do propósito do Senhor. Ele não abriu mão daquilo que o Senhor tinha para ele. Ele sabia que toda aquela aprovação, que tudo aquilo era para que se cumprisse a vontade de Deus. A Bíblia fala assim, que tudo aquilo que acontece coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vejo eu que aqui então o Senhor não está falando só de bênçãos, mas Ele está falando da aprovação, Ele está falando do deserto, Ele está falando das coisas ruins, daquilo que nos aflige, mas isso também coopera para o nosso bem. E ali agora em José, Deus, ele vai escolher um povo, ele vai purificar e ali ele vai começar a erguer um povo. Mas quando eu olhei para isso, eu falei assim, Senhor, como que o Senhor levantou o seu povo dentro do Egito? É uma coisa tão interessante que o Senhor poderia ter tirado José e a sua família dali, e agora eles poderiam ir para alguma outra terra, e ali eles poderiam crescer. Mas o Senhor permitiu que o povo de Deus crescesse ali dentro do Egito, que o povo de Deus se multiplicasse dentro do Egito. E quando eu lia isso, o Senhor falava assim, Noemi, assim é contigo, assim é com os meus filhos. Vocês não pertencem ao mundo, mas vocês estão crescendo nele. Mas sabe o que eu vejo? Não é porque nós estamos no mundo que nós temos que participar das coisas do mundo. Nós não temos que provar daquilo que o mundo oferece. Sabe o que eu vejo? Nós estamos dentro do Egito, nós estamos dentro do mundo, mas nós temos que crescer aqui. Nós temos que continuar fiéis a Deus. Nós devemos continuar com o Espírito de Deus sobre a nossa vida para que nós venhamos crescer. Sabe, meu irmão, nós não temos que ficar esperando Jesus voltar para que a nossa bênção chegue. Mas como a irmã disse aqui, nós temos que tomar posse da bênção aqui. Temos que acreditar que o Senhor pode fazer sobre as nossas vidas aqui. Nós temos que confiar que mesmo quando tudo está difícil, que no meio da aprovação, o Senhor vai nos fazer crescer. E às vezes nós esperamos, aleluias, toda a nossa casa está dentro da igreja, a igreja está cheia, vira um profeta para falar conosco para que nós venhamos crescer, e não é assim. Sabe por quê? Porque a árvore, ela não cresce só quando chove. Ela cresce quando está seco. Pode ser que ela murche, mas ela está crescendo. Ela cresce em todos os períodos, mas ela está crescendo quando tem chuva, quando tem, talvez, quem sabe, um alimento bom para a sua raiz, ela está crescendo, mas quando não tem, ela está crescendo. Quando a folha está caindo, ela está crescendo. Quando o galho está secando, ela continua crescendo. E assim somos nós. Eu achei muito interessante que eu estava ali na tarde da bênção, e a irmã começou a falar sobre a árvore, que a árvore morreu, né? Que a árvore perdeu a sua vida. Mas o Senhor disse assim, todavia ainda há esperança para ela. Pode ter acontecido tudo que é ruim. E quando eu cheguei na minha casa, o Senhor começou a falar, olha, Noemi, ainda que pareça impossível, ainda pareça que você não vai alcançar, ainda que pareça que tudo está dando contra para onde você quer ir, ainda há esperança. Ainda há esperança. O Senhor estava dizendo assim, precisa confiar em mim. Ainda que você não veja, ainda que você não apalpe com as suas mãos, você tem que confiar porque há esperança. E a Bíblia fala que então agora, José,
Ele agora deixou ali a sua família. José morre. A Bíblia fala que então agora Moisés vai nascer. A Bíblia fala que por uma circunstância do Senhor, ele vai parar dentro agora da casa do faraó. E ali ele vai crescer fisicamente. Ele vai crescer no meio do povo egípcio. Mas a Bíblia fala que chega um momento em que o Senhor vai separar ele. Que o Senhor vai criar uma circunstância para que ele volte para o propósito de Deus. Sabe o que eu vejo? Talvez, quem sabe, eu começo a imaginar e a conjecturar. Talvez, quem sabe, alguém olhando para a mãe de Moisés e dizendo assim: olha, mulher, esse seu filho vai ser um profeta. Olha, mulher, esse seu filho vai ser uma bênção. Mas aí quando nasce, sabe o que acontece? Os guardas agora querem matar. O filho é afastado da mãe. O filho vai para dentro da casa de Faraó. E talvez, quem sabe, a mãe de Moisés pensasse: mas como que aquilo que falaram para mim vai se cumprir? Como que aquele projeto de que o meu filho seria uma bênção vai se cumprir se agora ele está longe do propósito? Mas o Senhor, ele cria uma circunstância para trazer Moisés de volta para o propósito. Sabe o que eu vejo, meu irmão? O Senhor, ele cria circunstâncias para nos trazer de volta para o propósito. Quando nós fugimos da batalha, quando nós queremos correr do nosso problema, o Senhor cria uma circunstância para nos trazer de volta, para mostrar para nós que ainda que parecesse que não ia dar certo, ele faz dar certo. E agora, o que acontece? Moisés, ele sai fugido, porque agora Moisés vai matar um egípcio. Eles vão querer matar Moisés, Moisés foge. A Bíblia fala que quando Moisés foge, ele vai ter um encontro com o Senhor. Ele vai ver agora uma sarça ali queimando, mas ela não se consumia. E a Bíblia fala que quando ele vê aquilo, ele vai ter um encontro com o Senhor. Sabe que eu vejo? O Senhor usou o impossível para fazer ele ter um encontro com ele. Não, onde já se viu uma árvore pegando fogo, mas não se consumindo? Foi no impossível que ele teve um encontro com o Senhor. Sabe quando é que você tem um encontro com o Senhor? É quando a situação te afasta dele, mas o Senhor faz alguma coisa para você ter um encontro com ele. É quando já está morto, mas o Senhor faz gerar vida para que você tenha um encontro com ele. É quando você perde, para que o Senhor tenha um encontro com você e faça você ganhar novamente. E a Bíblia fala que então Moisés agora ele vai entender o seu chamado. Ele vai compreender a sua bênção. Sabe o que eu vejo? Talvez, quem sabe, lá atrás, se alguém falasse assim para Moisés: olha, Deus vai usar você para libertar o povo. Talvez ele nem acreditasse. Talvez ele duvidasse. Mas agora ele viu que aquilo iria se cumprir. Sabe o que eu vejo? Hoje nós não estamos vendo. Hoje nós não estamos conseguindo entender. Mas amanhã o Senhor cria uma situação para que eu e você compreenda. Quando a irmã cantou aqui: eu cuido de ti. Ainda que nós não entendemos hoje, mas amanhã nós entenderemos. Sabe o que eu vejo, meu irmão? Talvez pareça que hoje o seu filho não se converte, mas o Senhor cria uma situação, ele se converte. Parece que hoje a sua família não está na igreja, mas o Senhor cria uma situação, ela vem para a igreja. Parece que hoje você vai morrer na sua enfermidade, mas amanhã o Senhor cria uma situação e você é curado. Parece que você vai passar fome hoje, mas amanhã o Senhor abre uma porta e você tem suprimento. Sabe o que eu estou dizendo para você? Acreditar em um Deus, ter fé em um Deus que nós não vemos, mas que nós sentimos. Sabe o que eu vejo? Não é essas palavras, não são essas letras que nos trazem alegria, mas é o amor de Deus transmitido através dessa palavra. Sabe o que eu vejo? Não é o problema que vai nos contagiar, mas é o amor de Deus se mostrando no meio do problema que nos traz alegria. E aí, a Bíblia fala que agora o Senhor levanta Moisés. Moisés, ele vai para resgatar o povo. O Senhor opera prodígios, opera milagres, resgata o povo, tira o povo do Egito, abençoa eles. E a Bíblia fala que vai acontecer algo tão extraordinário, tão maravilhoso, que quando eles estão ali fugindo de Faraó, eles se deparam com o Mar Vermelho. E agora talvez, quem sabe, o povo assim, pensando como diz a Bíblia: Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer. Você trouxe a gente aqui para essa situação, para que nós íamos, talvez, quem sabe, ser envergonhados. E quantas das vezes nós não falamos isso com o Senhor? Senhor, mas o Senhor falou que ia ser assim, mas olha o que está acontecendo. Agora eu vou ser envergonhado, Senhor. Senhor, era para ser dessa maneira, mas agora foi tudo para o outro lado. E eu estou sem direção. E às vezes acontece isso.
Nós passamos por esse momento de nós sermos que nem o povo de Deus quando estava ali fugindo de Faraó. Não compreendemos, não entendemos, não conseguimos ver a dimensão do poder de Deus. Mesmo nós lendo que o Senhor abriu o mar vermelho, mesmo nós lendo que o Senhor derrubou muralhas, mesmo nós lendo que o Senhor ali fechou a boca do leão, mesmo nós lendo que pessoas foram lançadas dentro do fogo, mas elas não foram consumidas, mesmo assim muitas das vezes nós duvidamos. Nós desacreditamos, mas sabe o que eu vejo? A palavra diz que tudo isso aconteceu para que eles voltassem para o poder de Deus, para que eles voltassem para conhecer o Deus dele. Sabe o que eu vejo? É tempo de nós começarmos a conhecer o nosso Deus. É tempo de nós começarmos a entender que o poder dele vai além daquilo que nós imaginamos. É tempo de nós começarmos a entender que as preocupações, como foi dito aqui, não nos levam a nada. Que os problemas, que as situações não podem impedir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Que aquilo que o Senhor diz é melhor e é maior do que aquilo que o inimigo pode tentar fazer contra as nossas vidas. E aí então agora, Deus abre o mar, eles passam. E a Bíblia fala que mesmo isso acontecendo, quando eles estão ali no deserto, eles vão começar a murmurar, eles vão começar a reclamar. Deus operou sobre a vida daquele povo, mas eles estavam assim, olha, parece que nada aconteceu. Parece que está a mesma coisa. E às vezes as pessoas entram na igreja, ouvem a palavra de Deus, voltam para sua casa e a vida continua a mesma. As pessoas leem a Bíblia, fazem orações, jejuam, mas a vida continua a mesma. Sabe o que eu vejo? O Evangelho é transformação de vida. Aceitar a Jesus Cristo é sair de uma vida de pecado para viver uma vida de santidade. É sair do comodismo espiritual e se levantar como servo do Senhor. Esse é o propósito. Uma mudança. É morrermos para nós mesmos e viver para Cristo. Eu acho muito interessante quando Paulo diz que agora ele se considera, aleluia, um prisioneiro de Cristo. Quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei, como assim prisioneiro de Cristo? Deus não quer prender ninguém. Mas ele estava dizendo assim, olha, eu nego as minhas vontades, eu deixo tudo aquilo que eu quero para fazer aquilo que Ele quer, para fazer a vontade dEle. Eu deixo o meu propósito para viver o propósito dEle, ainda que isso me doa, ainda que eu chore, ainda que eu me amargure, mas eu faço a vontade dEle. Sabe o que eu vejo? Nós temos que entender que nós somos criados para adorar a Deus. Nós somos criados com o propósito de exaltar o nome dEle. Mas quando nós falamos de adoração, meu irmão, adoração não é só quando tudo está bem, mas principalmente quando tudo está difícil. Principalmente. Sabe por quê? Porque nós vemos um relacionamento que aquele relacionamento é firme quando os problemas vêm. Porque é nesse momento que eles vão se mostrar fiéis. E assim somos nós com o Senhor. É mostrar para o Senhor que nós não murmuramos, que nós não vamos reclamar, que nós vamos ser fiéis no pouco. Esses dias eu estava conversando com meu pai e ele disse assim, Noemi, quando o Senhor diz assim que Ele é fiel e nós devemos ser fiéis com Ele, não é só no dízimo, mas é quando você está dentro da sua casa e você está vendo as coisas quebrando, mas você tem que falar assim, não, Ele é fiel. Olha, eu vou ser fiel, ainda que tudo esteja desmoronando, mas eu permaneço fiel. Nós temos que entender que a palavra não é só para um momento, não é só para uma situação, mas envolve a nossa vida inteira, envolve todas as áreas da nossa vida, envolve relacionamento, envolve trabalho, envolve casa, envolve família, envolve tudo. Ser cristão não é só vir à igreja, não é só estar dentro de 4 paredes, não é só isso, mas é viver uma vida. E às vezes eu começo a falar para o Senhor, Senhor, não permita, Senhor, que eu vire as paredes. Não permita, Senhor, que eu vire uma coisa que não tem vida. Que eu entre em um mundo a qual a minha mente se fecha e eu me esqueço do seu propósito. Porque muitas das vezes nós vemos pessoas que vão à igreja, tem aqueles também que não vão, e ficam naquela coisa só de ir. Mas eu vejo que quando nós entramos na casa do Senhor, nós temos que resgatar a essência da adoração na nossa vida. Nós temos que entender que aqui nós viemos para adorar a Ele, para ter um encontro com Ele. E às vezes eu falo assim, Senhor, parece que nós estamos aqui dentro, mas não estamos. Estamos com a nossa mente fechada, voltada para o problema, voltada para a preocupação. E Deus muitas das vezes fala no louvor, fala na palavra, usa o profeta, mas nós ainda continuamos focados no problema e nos esquecemos do nosso Deus, nos esquecemos da adoração.
E aí, o que acontece? Moisés e o povo passa. E a Bíblia fala que por o povo não obedecer, pelo povo reclamar, pelo povo duvidar daquilo que o Senhor tinha, eles vão ficar rodando no deserto 40 anos. Sabe que eu vejo muitas das vezes o Senhor permite certas circunstâncias pela nossa dúvida. Às vezes o Senhor fala tanto que vai fazer, o Senhor fala tanto que vai cumprir, mas muitas vezes nós ficamos naquele negócio, será? E aí nós ficamos rodando no deserto. Porque duvidamos da palavra de Deus. Talvez, quem sabe, era para o nosso milagre já ter chegado, mas nós ficamos duvidando, nós ficamos querendo fazer que nem Sara, colocar a nossa mão. E aí nós ficamos rodando, e vai um ano, passa ano, e nós estamos no mesmo problema, estamos na mesma situação, estamos na mesma circunstância, mas é necessário que nós não venhamos duvidar do nosso Deus, é necessário que nós venhamos começar a meditar nessa palavra e conhecer o nosso Deus, conhecer o poder do nosso Deus, não limitar o nosso Deus, que o nosso Deus não está limitado, meu irmão, para que Ele possa fazer somente aquilo que nós conseguimos enxergar, para aquilo que nós conseguimos raciocinar. O nosso Deus não está limitado nesse pensamento de, se não for assim não acontece. Limitamos o poder de Deus, porque Ele vai além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. E a Bíblia fala que então agora Moisés, ele morre. E quando Moisés morre, agora o Senhor vai falar com Josué. E eu fiquei me perguntando, Senhor, por que o Senhor falou agora com Moisés, aleluia, com Josué, quando Moisés morreu? E o Senhor falava assim, Noemi, pessoas morrem, pessoas nascem, e assim é a vida. Mas tem um porém. Cada dia que se passa, o Senhor quer ter mais intimidade com cada um de nós. Sabe, meu irmão, se o irmão que profetizava, que falava em línguas morrer amanhã, o Senhor ainda quer continuar tendo uma intimidade maior com você. Ainda que se levantem milhares de profetas à sua volta, que façam melhor do que você, o Senhor ainda quer ter uma intimidade com você. O Senhor ainda quer ter um contato contigo. Ainda que na sua igreja você seja o menor, você seja aquele que não sabe fazer nada, que você seja aquela pessoa que talvez você pense que não tem nenhum valor ali dentro, mas o Senhor ainda continua querendo ter uma intimidade maior com você. Sabe que eu vejo, o Senhor queria ter uma intimidade com todo aquele povo, mas aquele povo não queria ter uma intimidade com Ele. Então Ele tem uma intimidade com Moisés. Moisés contempla ali, aleluia, a glória do Senhor, a sua face vai brilhar. Tudo isso aconteceu com Moisés, mas ele morreu. Então o Senhor continua amando, o Senhor continua fazendo prodígios, então Ele levanta Josué. E a Bíblia fala que então agora quando Josué se levanta, aleluias, o Senhor vai falar assim, olha Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. Eu comecei a imaginar, talvez, quem sabe, Josué preocupado, porque agora aquele que era líder, talvez aquele que ele admirava, morreu. E é isso que acontece nos dias de hoje. As pessoas que nós admiramos muitas das vezes morrem. Aleluias, tanto espiritualmente quanto em vida. E aí nós ficamos sem rumo, nós ficamos sem direção. Parece que aquela pessoa que nós falamos assim, nossa, eu queria ser igual a ela. E aí ela cai. E aí nós achamos que nós temos que parar também. E aí nós achamos que nós também vamos cair, porque se ele não conseguiu, por que eu vou conseguir? Mas o Senhor mostra que era diferente isso. Que Ele não é um Deus assim, não. Ele é um Deus que ainda que todos caiam à sua volta, você tem chance de se levantar. Aquele que caiu também tem chance de se levantar. Aquele que nem sequer se levantou, aprende a se levantar. Esse é o nosso Deus. Ele tem situação, aleluia, Ele tem solução para cada situação. E aí, a Bíblia fala que agora o Senhor vai dizer assim para ele, olha, todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, ali eu te dei, eu te dou. Mas sabe o que eu comecei a pensar? O que é que nós estamos fazendo para desfrutar daquilo que o Senhor nos deu? O que é que nós temos feito para adquirir, aleluias, para participar daquilo que o Senhor nos deu? Já é nosso. É que nem a vida eterna. Se nós escolhermos viver para Cristo, nós já temos ela. Mas o que nós temos feito para desfrutar desta vida eterna? O que nós temos feito para desfrutar das bênçãos do Senhor? Então o Senhor disse, esforça-te, tem de bom ânimo. E eu comecei a pensar sobre o esforça-te. E o Senhor falava comigo, todo mundo tem força. Você tem força para fazer alguma coisa. Mas quando Ele diz esforça-te, Ele está dizendo permaneça. Porque se você sabe fazer, amém. Mas você tem que ter o esforço de continuar fazendo.
Se você ora, você tem que ter o esforço de continuar orando. Se você prega, você tem que continuar pregando, se esforçando. Esforça-te a continuar. Esforça-te a permanecer. Esforça-te a não desanimar, não desistir. E tem de bom ânimo. E eu vejo que o bom ânimo significa confiar. O bom ânimo significa acreditar que o Deus que promete também pode cumprir. Porque às vezes, amém, Deus vai fazer, mas não acredita, não confia. Fica cabisbaixo, fica triste, não se alegra. Sabe que eu vejo, meu irmão, não existe situação que possa nos impedir de nos alegrar na presença do Senhor, porque a Bíblia fala que na onde o Senhor está, até a tristeza salta de alegria. Sabe que eu vejo, o Senhor nos convida a ser pessoas alegres, ser pessoas com autoestima, pessoas com confiança. Sabe por quê? Porque quem confia, ainda que tudo dê errado, ainda que seja morto, ele fala assim, não, nós vamos dar um jeito. Se morreu, vai ressuscitar. Assim é a pessoa. E o Senhor quer que nós sejamos assim. Porque isso mostra confiança no Senhor. Aí a Bíblia fala que agora o Senhor vai falar assim. Desde o deserto até o Líbano e até o grande rio Eufrates. E toda a terra dos heteus até o mar grande para o poente e do sol será o vosso limite. E eu comecei a imaginar. Será que nós conseguimos assim? Às vezes nós temos um pedacinho de terra, ou nós ganhamos uma roupa, e nós já ficamos tão felizes. Imagina aquilo que nós temos sendo multiplicado. Aquilo que nós imaginamos sendo multiplicado. E era isso que o Senhor estava dizendo assim, olha, você consegue medir o pôr do sol? Você consegue medir? Você não consegue. Então era isso que o Senhor estava falando. Aquilo que eu tenho para você, ó Israel, vai além daquilo que você deseja ou daquilo que você imagina. A palavra do Senhor diz assim, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem o coração do homem consegue entender aquilo que o Senhor tem para nós. Sabe o que eu vejo? Se ninguém consegue entender, muito menos eu e você vamos entender. É acreditar que aquilo que Deus tem para nós nem precisamos fazer o esforço de tentar imaginar, porque vai além. Vai além. Então agora o Senhor fala assim, olha, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Quando eu olhei para isso, o Senhor falava comigo assim, eu estava lembrando Josué. Talvez, quem sabe agora, Josué falou assim, Deus, esse povo aí que não acredita, esse povo que murmura, esse povo que só fica levantando contenda, como que eu vou liderar? E o Senhor agora fala assim, Moisés, aleluia, Josué, lembra daquilo que eu fiz na vida de Moisés. Às vezes é necessário nós lembrarmos daquilo que o Senhor já fez por nós. Sabe o que eu vejo, meu irmão? Pensa nesse problema que você tem hoje, mas pensa no problema que você já passou. Aí você vai pensar, nossa, se Deus me fez passar por aquele problema que eu achava que era enorme, por que nesse Ele não vai me fazer passar? Deus estava dizendo assim para Josué, olha Josué, da mesma maneira que eu abri o mar para Moisés, eu posso abrir para você passar também. O Senhor estava dizendo assim, olha Josué, eu não mudei, eu continuo sendo o mesmo Deus, e tudo aquilo que você contemplou, que você ouviu, que você contou, isso também você pode viver. Sabe que eu vejo, meu irmão, e o Senhor diz isso para nós também nos dias de hoje, olha, da mesma maneira que eu abri o mar para Moisés, eu também posso abrir para você passar. Da mesma maneira que eu fiz algo extraordinário para o meu povo lá atrás, eu ainda posso fazer para você. Então o Senhor fala assim, olha, trazei à memória aquilo que nos dá esperança. A Bíblia fala que a esperança do cristão é Jesus. Sabe o que eu vejo, meu irmão? É confiar em Jesus, é entender que Ele fez lá, Ele faz hoje, Ele faz amanhã. Ele pode fazer. E aí a Bíblia fala assim, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, sob juramento que prometi dar a seus pais. E eu olhei e eu falei, ser forte, corajoso. E às vezes nós não somos fortes. Às vezes nós não somos corajosos. Às vezes a gente tem até medo de andar sozinho na rua. Glória a Deus. E aí eu penso, cadê o poder de Deus? Ser forte é você olhar para a sua situação e você não falar assim, meu Deus, não vou conseguir. Ser forte é você olhar para o seu problema e não ficar desesperado, não ficar agoniado, não ficar correndo, não conseguir dormir. A Bíblia fala que Pedro estava dentro da prisão. Estava prestes para ir à morte aos olhos dele. Mas ele deitou e ali ele dormiu na prisão.
Sabe o que eu vejo? É você ter paz sobre o seu problema. Seja forte. Deita no seu travesseiro. Coloca a sua cabeça lá e descansa. Levanta no outro dia feliz. Não levanta cabisbaixo. Não levanta entristecido, mas levanta confiante. Sendo forte. Você não vê uma pessoa forte andando por aí de cabeça baixa. Você não vê uma pessoa forte murmurando, reclamando. A pessoa forte, ela está na posição. Ela sempre está preparada. Não é? Assim que temos que ser eu e você. Sair da sua casa acreditando. Quando você vir para a igreja acreditando que Deus vai fazer grandes coisas lá sim. Sair do seu lar indo para o seu emprego achando que você vai ser demitido, mas acreditando que se Deus quiser Ele faz você virar dono daquilo tudo e acabou. É isso. Seja forte. Transmita a força que vem do Senhor. A palavra diz assim que a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe o que eu vejo? Quando nós alegramos ao Senhor, automaticamente nós nos tornamos fortes. Quando nós alegramos ao Senhor, quando nós mostramos para o Senhor confiança nele, nós somos fortes. Sabe por quê? Você acha que Deus vai se agradar se nós ficarmos duvidando que Ele pode fazer? Que força nós temos se nós não alegramos ao nosso Deus? Alegre ao Senhor. Alegre ao Senhor com a sua vida. Alegre ao Senhor com a sua voz. Alegre ao Senhor com a sua família. Alegre ao Senhor e creia que você vai ter força, porque é a palavra de Deus. Então agora, a Bíblia fala que vai repetir por 3 vezes. Sede forte. A Bíblia fala que quando ali se relata 2 vezes, significa, quando dá ênfase, aquele texto significa que é de grande importância. E eu começo a imaginar repetir 3 vezes. E o Senhor ainda disse, não te mandei eu? Sabe o que eu vejo, talvez, quem sabe, quando o Senhor disse aquilo, no começo, Josué estava ali, não, eu vou vencer, eu vou conseguir. Que nem é na nossa caminhada, nós começamos no maior gás, na maior alegria, e tudo vai dar certo, tudo vai acontecer. Aí vem o primeiro problema. Amém? Nós estamos de pé. Vem o segundo problema e nós começamos já a se encurvar. Começamos a ficar cabisbaixo. E aí é necessário que o Senhor venha e diga assim, olha Josué, não te mandei eu para que você seja forte, para que você seja corajoso. O Senhor estava dizendo assim, olha, a mesma promessa que eu fiz lá no começo, ela ainda está de pé. Sabe, meu irmão, a mesma promessa que o Senhor fez para você no início da sua caminhada ainda está de pé. Sabe que eu vejo, não existe idade, não existe tempo que possa impedir o agir de Deus na nossa vida. E eu começo a pensar em tudo aquilo que um dia eu prometi fazer para o Senhor. Será que eu tenho feito aquilo que eu prometi um dia para o Senhor? Será que aquilo que eu disse para o Senhor, Senhor, eu vou ser fiel em todos os momentos? Será que eu estou cumprindo? A Bíblia fala que nós não devemos fazer voto de tolo, porque isso desagrada a Deus. Sabe, irmão, ainda dá tempo de você cumprir com a sua promessa. A Bíblia fala que quando Jesus estava ali no casamento, e agora Maria vai olhar para Jesus e vai dizer assim, olha, acabou o vinho. E ele vai dizer assim, mulher, não te tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sabe o que eu entendi? É que Jesus está voltando e ele vai voltar sim. Mas enquanto isso, ainda dá tempo dele fazer. Sabe o que eu vejo, meu irmão? É que o Senhor tinha dito assim para Maria, Maria, olha, eu estou aqui na terra, eu vou ser crucificado sim, mas eu ainda, agora não é o momento de eu ser crucificado. Ainda dá tempo de eu fazer um milagre nesse lugar. E Maria agora vai dizer assim, olha, vai e faz tudo que ele vos disser. E agora Jesus opera um milagre. Sabe o que eu vejo? A Bíblia fala assim que enquanto houver vida, ainda há esperança. Sabe o que eu vejo, meu irmão? Nesse momento de agora, ainda não é chegada a hora. Ainda dá tempo de você fazer, ainda dá tempo de você receber, ainda dá tempo de você se tornar fiel, ainda dá tempo. Só não deixa para amanhã. Eu lembro que quando eu comecei, quando eu tive noção do que é ser um cristão, nos meus 13, 14 anos, e eu lembro que eu ouvia muita gente falar assim, olha, ainda dá tempo de você se render aos pés do Senhor Jesus. Pode ser que amanhã seja muito tarde, hoje ainda dá tempo. E às vezes nós deixamos para amanhã. Nós deixamos para amanhã. E eu vejo que isso já aconteceu muito comigo. Eu falei assim, Senhor, amanhã eu levanto cedo e oro, sendo que eu podia levantar hoje. Senhor, amanhã eu faço, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu falo pro meu pai que eu amo ele, amanhã eu faço, e o tempo foi passando e eu não fiz. Faça enquanto você está animado, faça enquanto você ainda vê a sua força, faça no momento presente agora. Sabe que eu vejo, meu irmão, não deixe para amanhã para você pedir perdão para alguém, porque pode ser que você morra ou aquela pessoa morra, e daí? Não deixe para falar para alguém assim que Jesus é bom,
Quando você se sentir cheio do Espírito Santo, não fale agora, você está fraco, mas fale. Entregue um panfleto, fala para o seu vizinho. A pastora disse o quê? Que o projeto é ganhar almas. E nós temos tantas almas à nossa volta, tantas pessoas morrendo do nosso lado, e nós viramos pessoas egoístas, que só se importam com os seus próprios problemas, com as suas próprias situações, e as pessoas morrem do nosso lado. As pessoas morrem do lado da nossa casa, morrem na rua, na frente da nossa casa. E cadê o cristão? Cadê aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo? Cadê? Quando você passa do lado de alguém que você vê... Eu lembro que muitas das vezes nessa mesma igreja, vinha sempre um homem que era bêbado. E toda vez que ele vinha, ele falava, ora por mim, ora por mim. E um dia eu fui orar e alguém falou assim para mim, para de orar por esse homem aí. Para de orar por ele. Para de clamar por ele. Eu mudei de igreja e eu fui para outra igreja e ele foi para lá. Teve um dia que ele foi, ele já não estava mais bêbado. Ele foi, ele prestou atenção no culto. Ele morreu. Mas eu sei que houve ali uma transformação. Sabe o que eu vejo, meu irmão, é não desistir. É não desistir do que nós temos. Aqui fala que nós temos que conquistar. Josué conquistou juntamente com o povo. Sabe, meu irmão, conquiste a sua família, conquiste a sua casa, conquiste o seu ministério, conquiste o seu emprego, conquiste. Exige esforço para conquistar. Quem descobriu o Brasil teve que atravessar o oceano para descobrir. Para você conquistar, você tem que atravessar os seus problemas. Você tem que atravessar suas vontades. Para você conquistar, você tem que orar. Você tem que buscar a direção de Deus. Sabe como foi que Josué conseguiu chegar lá? Sabe como foi que Abraão encaminhou toda essa descendência para chegar na terra prometida? Foi quando ele saiu da sua casa sem direção. Mas ele pediu a direção de Deus. Sabe o que eu vejo, meu irmão? Peça a direção de Deus antes de você fazer qualquer coisa. Confie na direção de Deus e você vai conquistar. Mas saia daqui confiando. Não saia daqui e chegue na sua casa e desacredite. Chegue na sua casa acreditando. Chegue na sua casa confiando. E você vai conquistar. Nós temos que nos levantar como profetas. Nós temos que olhar para nossa casa e profetizar, mesmo quando ninguém quer profetizar. Mesmo quando todo mundo desacredita para a nossa situação, nós temos que olhar e acreditar. Sabe, meu irmão, não espere vir um profeta de Gideão. Não espere vir um cantor de longe. Não espere alguém colocar a mão sobre a sua cabeça. Não espere alguém dobrar os joelhos e orar por você. Não, faça você. Ore você, profetize você, busque você. Eu lembro que uma vez eu estava dentro da igreja e a missionária Márcia estava pregando. E ela disse assim, olha, seja você profeta da sua casa. Seja você o Ezequiel do seu vale. Determine sobre a sua vida. Comece a acreditar e valorize, porque a Bíblia fala que o Senhor derramou sobre nós poder e autoridade para que o milagre acontecesse. Amém? Saia daqui conquistando a sua vitória. E seja você o profeta. Amém? E desde já eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.